Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tem um tempinho já que a gente não se vê. Bom, lá no Instagram, muita gente tem me perguntado de estudo. Tanto gente iniciante perguntando como é que eu estudava quando eu estava começando, qual é a forma ideal, até também como uma galera um pouco mais avançada perguntando como é que eu estudo hoje em dia. Então, saindo do básico, saindo para coisas mais complexas, como é que eu faço para estudar essas coisas? Pode ser uma linguagem, pode ser um framework, pode ser um padrão de arquitetura, não sei. Mas a pergunta é como é que eu estudo essas coisas. E aí achei que ia ser legal fazer um vídeo para falar um pouquinho desse assunto. Então bom, começar dizendo que eu não sei se existe um método certo de estudar. Acho que estudo é algo muito individual, então é difícil eu falar que o meu jeito é o certo ou que existe um jeito certo. Mas eu vou tentar compartilhar aqui com vocês o que eu faço, tanto quando eu comecei, tanto quanto hoje, quais são as práticas, por assim dizer, e como é que funciona para mim. Antes de a gente falar de estudo especificamente, uma habilidade muito importante que a gente tem que ter como programador é saber pesquisar. E eu sei que parece, falando assim por cima, parece ser algo simples, só pesquisar. Mas a questão é saber o que pesquisar. Quando a gente está lidando com problemas básicos, por exemplo, aparecer um erro, sei lá, variável não definida. Você copia e cola aquilo no Google e você acha várias respostas para aquele problema, porque você tem lá o erro jogado na nossa cara. Agora, quando você tem que resolver um problema que você não sabe exatamente o que é, as coisas complicam. Então é por isso que eu sempre digo, quando alguém me pergunta e às vezes mandam perguntas simples e eu evito responder. Eu tento guiar a pessoa como ela pode procurar aquilo, onde ela consegue respostas para aquilo, mas eu tento evitar responder perguntas simples, porque isso afeta muito a nossa capacidade de aprender a usar não só o Google, mas aprender a aprender, se é que isso faz sentido. Então eu acho que é primordial um programador saber pesquisar, mesmo quando ele não sabe exatamente o que ele quer. Então, meio que ir ali pelos cantos do problema até achar uma resposta para o problema que ele precisa. E muitas vezes a gente está fazendo coisas relativamente inéditas. Então, às vezes, ninguém nunca teve um problema tão específico como o nosso, ou às vezes nunca teve o problema. Então, é complicado. A gente fala muito de padrões de projeto e padrões de design, mas às vezes você não tem o conhecimento necessário para entender que o seu problema é resolvido por alguma coisa. Você não tem bagagem necessária para saber aquela coisa. E é aí que é muito importante ter ajuda de pessoas mais experientes, seja no trabalho, seja na sua comunidade, enfim, ter alguém para quem você possa perguntar. E aí, quando eu recebo essas perguntas mais complexas, aí eu realmente faço questão de ajudar quando eu sei e explico tudo mais. Mas ter essa habilidade de saber estudar, saber procurar, saber aprender é muitíssimo importante. E é aqui que eu vou, de fato, começar o vídeo. Quando a gente pensa em estudo de programação, a gente geralmente pensa em uma linguagem nova, em um framework, uma biblioteca. Mas programação é um caso curioso. Talvez seja semelhante a outras profissões, mas depois que você tem o seu básico bem feito, você acaba não aprendendo tanto da forma usual, que é sentar na cadeira, pegar um livro, colocar algo na tela, um vídeo e assistir até aprender, que é o que a gente faz desde que a gente é pequeno na escola. Eu vi uma frase no Instagram do Matheus Silva, meu xará, em que ele falava sobre aprendizado por demanda. E eu achei muito interessante. Quando eu comecei a programar, realmente, eu pegava vídeos, assistia vídeos longos, lia muitos artigos, lia livros, para aprender tanto o básico, o intermediário até o avançado. Mas hoje em dia, eu não me pego estudando tanto dessa forma usual. Eu não sento... É muito difícil sentar a bunda na cadeira, passar 3 horas estudando alguma coisa. Quando a gente pensa numa linguagem nova, Rust, por exemplo, ou Go, quando você já tem uma bagagem, você não está aprendendo a linguagem do zero. Você já tem experiência com a linguagem naquele paradigma. Talvez você já tenha experiência com uma linguagem, pegando o Go, por exemplo, com C, ou com uma linguagem similar. Então você não tem que ver todo aquele conteúdo fundamental, porque você já aprendeu. É como se você estivesse, sei lá, esse exemplo talvez seja ruim, mas aprendendo um idioma, aprendendo espanhol falando português. Tá, esse exemplo foi ruim, não é isso que eu quero dizer. Mas o ponto é, você não tem que aprender todos os fundamentos. Você está aprendendo uma nova linguagem que é similar a uma linguagem que você já sabe, ou algumas linguagens que você já sabe. Claro que às vezes existe exceção à regra. Você pode aprender, sei lá, Clojure,
ou Haskell. E aí realmente muda um pouquinho, porque você está mudando de paradigma, mas ainda assim não é tão difícil quanto alguém aprendendo pela primeira vez. Então, hoje em dia, eu não sento e estudo. Mesmo quando eu quero aprender algo novo, uma linguagem nova, um framework novo, não é assim que eu faço. Então esse vídeo vai acabar ficando dividido em duas partes. Primeiro eu vou falar como é que eu estudava quando eu comecei e o que eu recomendo para quem está aprendendo o básico. E depois eu vou falar como é que eu faço isso hoje em dia. Quando eu comecei a programar, a gente não tinha tantos recursos como tem hoje em dia. Não tinha tanta aula grátis, nem paga. Simplesmente não havia tanto conteúdo. Então, era muito comum você ir parar em sites em inglês, ou então naquela época tinha o saudoso iMasters, tinha o DevMedia. Então, você acabava indo muito em fóruns. E às vezes essas informações estavam defasadas, você acabava em tópicos antigos. Então hoje eu acho que já tem a vantagem da gente ter muito conteúdo na internet. Mesmo quando você pensa em plataformas pagas, a maioria produz conteúdo gratuito de boa qualidade. Então você sempre tem para onde ir, seja em português ou em inglês. Eu acho que isso é excelente porque te dá uma base sólida. Então, quando eu comecei, eu falo, parece que eu comecei há 20 anos, não foi? Foi, sei lá, comecei em 2009, 2010 e profissionalmente, digamos, 2015, 2014, final de 2014. Você acabava pegando pedacinhos de diferentes partes da internet e você mesmo tinha que juntar toda essa informação e aprender algo. Não tô falando isso como se fosse mérito, eu não acho que isso é bom, na verdade. Eu acho uma habilidade importante, porque você vai ter que lidar com isso, mas eu acho que se você tem uma fonte que te dá tudo que você precisa, ou a maioria do que você precisa, é muito mais interessante. Então, a gente tem os cursos, tem os livros, tem os cursos gratuitos, tem os bootcamps e por aí vai. Então, para quem está começando, o que eu sugiro é escolher um curso e fazer ele do início ao fim. Então, sei lá, você quer aprender Python? Tem o Python para zumbis, que é um curso que eu conheço e sei que é muito bom. Você quer aprender Node? Cara, tem um monte. Tem os da Rocket City de graça, tem um monte de conteúdo de graça no YouTube, tem conteúdo gratuito do Eric Wendell. Enfim, tem muita coisa. Você quer aprender, sei lá, Ruby? Tem um monte de curso gratuito de Ruby. Então, ao invés de ficar fazendo um pedaço de um curso, um pedaço de outro curso, vendo um artigo e vagando pela internet, se você é iniciante, eu acho que você deveria escolher um curso, fazer ele do início ao fim, aprender tudo bem e depois você parte para o outro. E eu tenho um outro vídeo falando do que eu recomendo iniciantes aprender, então vale a pena olhar. Mas uma coisa muito importante é aprender o básico direito. E eu falo isso porque eu não aprendi o básico direito. Então eu tive que voltar várias vezes para assuntos que deveriam ser simples, porque eu não tinha aprendido aquilo direito. Então assim, eu acho que hoje existem formas de aprender muito melhores do que como eu fiz, que foi pegando pedaços de várias plataformas e sites, enfim, conteúdos diferentes. Mas nessa época aí, 2009, 2015, você tinha que se virar na mão. Então, o primeiro aplicativo de verdade, que foi a aplicação que eu fiz de verdade, foi para minha empresa. Então, foi uma aplicação grande, um negócio assim, realmente não era um MVP, era um produto mesmo. Demorou 9 ou 10 meses para ser codado. E eu fui aprendendo a programar enquanto eu fazia essa aplicação. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem, é aprender fazendo. Não adianta, mas não adianta tanto você assistir um curso inteiro e não praticar. Mais importante do que praticar enquanto você progride no curso. Imagina um curso básico de programação, de front-end. Você vai aprender HTML, CSS, JavaScript. É coisa pra caramba. Se você assistir tudo ou ler um livro inteiro para depois praticar, você não vai conseguir guardar tudo aquilo que você aprendeu. Então, é muito legal você ir praticando à medida que você aprende. E como é que você pratica? Fazendo uma aplicação. Precisa ser algo inédito? Precisa ser um produto de verdade? Não precisa. Pode ser um produto de brincadeira. Pode ser um clone do GitHub, um clone do Trello, um clone do Twilio. Twilio não, aí fica muito complicado. Mas tem gente que não gosta de fazer clones. Eu acho que como exercício funciona muito bem. Você não está fazendo um produto para vender, para ficar rico, para ganhar dinheiro. Você está fazendo uma aplicação para aprender. E é isso que importa. Então, é você colocar a mão na massa e ir utilizando o que você está aprendendo durante esse tempo. Hoje, principalmente pelas perguntas que eu recebo, e pode ser enviesado isso, mas eu percebo que com tanto conteúdo pronto por aí, com tanto conteúdo completo, ao invés das pessoas aproveitarem isso para ter uma base sólida para se guiar e ir praticando enquanto vai fazendo os cursos, as pessoas assistem o curso de qualquer jeito e depois não conseguem fazer nada, porque elas não praticaram.
Então, eu acho que a gente está numa situação muito boa de educação, de tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo. Tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo pago, mas eu acho que as pessoas não estão sabendo utilizar isso da forma certa. Então, para reiterar, para iniciante, eu recomendo pegar um curso, fazer do início ao fim, construir uma base. E aí, quando você tiver mais conhecimento, mais bagagem, você fica mais fácil de entrar nessas trincheiras de conhecimento e pegar esses conteúdos mais garimpados. Mas no início, uma base sólida faz total diferença. Mas mais do que isso, praticar. Entre, sei lá, fazer um curso sem praticar e ir na doida praticando e fazendo as coisas, como eu fiz de certa forma, eu recomendo a segunda forma. A programação, querendo ou não, é um exercício de repetição. Então, escrever as mesmas coisas repetidas vezes, não necessariamente as mesmas coisas, mas, sei lá, você vai trabalhar com bancos de dados, usando uma biblioteca, ou usando SQL na mão, repetir aquilo vai colocando aquilo na tua cabeça. Então, o cara escrever uma query uma vez na vida, ele não vai lembrar nada, ele não vai aprender. Agora, o cara escrever várias queries enquanto ele vai fazendo algo repetidas vezes, é isso que faz o teu cérebro te dar essa habilidade de absorver esse conhecimento, e é daí que tu vai conseguir fazer essas queries na mão no futuro, sem ter que consultar tanto um guia ou documentação, enfim. Então, prática é muito importante, é a coisa mais importante, na minha opinião, e, como eu falei, pode ser enviesada, talvez você não receba a pergunta de quem não faz isso, mas eu acho que as pessoas estão praticando pouco, comparado com como era há alguns anos. Antes de a gente passar para como eu estudo conteúdos mais avançados, ou hoje em dia, quero falar de documentação. É muito importante saber ler documentação. Eu sei que isso parece coisa simples, só abrir a documentação e ler, mas não é tão simples. Ler documentação bem requer prática. Algumas documentações são mais técnicas, algumas um pouco menos técnicas. Vou pegar dois exemplos aqui. A documentação do Laravel e a documentação do Rails. Ambas são muito boas, ambas têm muitos exemplos, mas ainda assim a galera não consegue consultar a documentação. E não é porque é difícil, porque não é. Essas documentações em particular são muito boas. O que falta, novamente, eu acredito que é prática. As pessoas acabam se apoiando em cursos e livros e bootcamps e não aprendem a fazer algumas coisas sozinhos. Como ler documentação? Então, se você está começando, você está aprendendo, sei lá, Python ou JavaScript, começa a ler a documentação do Python e do JavaScript. Não tem um lugar mais certeiro para aprender algo específico de uma linguagem ou de um framework do que a documentação. O lugar mais atualizado sempre vai ser a documentação, não necessariamente, mas sempre vai ter bons exemplos na documentação. Então, é muito importante você aprender a se apoiar na documentação das ferramentas que você usa. Quando o React, por exemplo, sofre uma atualização, vai demorar para todo mundo produzir conteúdo daquela atualização nova, das features novas e por aí vai. Mas a documentação está lá, naquele momento, para você ler, mas tem que saber ler ela. Outra distinção importante, que algumas pessoas já me perguntaram e se confundem, é entre a documentação e a referência da API. A referência da API é um documento bem mais bruto, é simplesmente a API pública da ferramenta. Então, se você vai lá na referência da API do Rails, você vai ver os métodos que o Active Record possui, você vai ver os métodos que o model possui. Então, é uma referência técnica, não é a documentação escrita para usuários, no caso, meio que fosse um tutorial. É uma referência técnica, são coisas diferentes. E é muito importante também saber usar a referência da API. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então já fica aí dois conselhos. Aprender a ler documentação e praticar enquanto você aprende. Essa é a coisa mais importante. Como eu falei, a primeira aplicação eu desenvolvi enquanto eu aprendi a programar. Então teve muito código ruim no início, mas isso foi melhorando com o tempo e isso me deu muita prática, porque ao invés de eu passar 5 horas estudando e 3 horas codando, eu passava, sei lá, 7 horas codando e 1 hora estudando. Então, prática é muito importante. Agora, falando de como eu estudo hoje em dia e de como eu sei que muitos amigos mais avançados estudam também, é interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu não estudo. Não de sentar a bunda e estudar. Quando eu quero aprender algo, eu geralmente vou direto para documentação. É o que eu falei no início do vídeo, do aprendizado sob demanda. Pro meu trabalho, eu já sei fazer quase, acho que tudo que eu faço. Eventualmente surge uma situação um pouco mais complexa,
mas que eu já tenho uma base também. Então é muito raro ter um caso de precisar fazer algo que eu diga, putz, eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Eu geralmente consigo pensar numa solução, talvez não mais otimizada, mas consigo pensar numa solução para pelo menos me guiar no que eu tenho que procurar. Quando você vai ficando mais avançado, vai progredindo na carreira, eu acho que isso acaba ficando um pouco mais comum. Agora, claro, existem situações em que você se depara com tecnologias novas. Posso pensar aqui em algumas. Lidar com brokers, por exemplo, um Kafka da vida. Quando eu fui mexer com isso, eu realmente não sabia como é que o Kafka funcionava. Sabia como é que o Event Bus funcionava, mas não o Kafka especificamente. Então, assim, é um conhecimento parcialmente novo. Eu entendo, eu já conhecia o conceito, mas eu não entendia como é que aquela arquitetura distribuída funcionava. Então, mesmo nessa situação, eu não tive que aprender do zero. Eu já entendia o conceito, eu já sabia que era uma arquitetura baseada em eventos, não conhecia a ferramenta Kafka especificamente. E tudo isso vem com bagagem. Quanto mais bagagem você tem, mais fácil é aprender coisas novas, porque elas geralmente não são inteiramente novas. Então, sei lá, existem conceitos novos, por exemplo, um conceito que geralmente vem um pouquinho depois, uma arquitetura distribuída ou uma arquitetura de microserviços, por exemplo, comparado com o monolito, que é o que geralmente a gente aprende quando a gente começa. Esse tipo de coisa realmente é um conceito novo, mas não é inteiramente novo, porque você já sabe o que é um monolito, você já sabe como as aplicações funcionam. Então, meio que tudo vem pela metade, você raramente está aprendendo algo do zero. Essa é a minha experiência. Tem vezes que, por exemplo, voltando a falar do Kafka, o Kafka foi uma ferramenta que eu sentei, coloquei uns vídeos para assistir como iniciante. Eu presumi que eu não sabia nada. Então, meio que aprendi do zero e fiz o que eu fazia no início. Mas, em geral, não é assim que funciona. Pelo menos não comigo e com muitas pessoas que eu conheço. A gente se debruça muito em documentação, posts de blog e às vezes acaba vendo vídeo, mas é algo que vem muito mais natural pelas demandas do trabalho. Você acaba aprendendo coisas novas de pouquinho em pouquinho, que quando você pega num período de tempo maior é um monte de coisa. Então, apesar de eu não sentar toda semana estudar 4 horas, 5 horas, todo dia eu aprendo alguma coisinha nova ou descubro algo novo. E no final, quando a gente junta tudo isso, você acaba aprendendo bastante coisa. Então, meio que só relatando a minha experiência, talvez seja interessante para vocês. Acho que o vídeo termina por aqui. Talvez seja legal fazer um vídeo especificamente sobre como ler documentação, como aproveitar totalmente a documentação das ferramentas que existem por aí. Mas isso é conteúdo para outro vídeo, estou vendo que esse aqui já tá bem longo. Então é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.